Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Terça-feira. Devo fazer isso? Sim, deve. Deve curtir, comentar e compartilhar agora. Vai, faz isso agora, criatura. Aí, coisa boa demais. Tamo junto, hein? Se quiser, entra também no nosso grupo do WhatsApp. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Sabe, a lição começa dizendo que a importância da justiça é um tema central nos escritos dos profetas hebreus. E sabe, quando Moisés ele viu um israelita espancando um hebreu, ele pensou que ele precisava fazer alguma coisa. E aí você conhece a história. Ele foi lá defender o hebreu e no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um e do outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Sabe, quando Moisés ele vê que o egípcio estava espancando o seu povo, ele olha para um lado, olha para o outro, viu que não tinha ninguém, ele foi lá, matou o camarada e escondeu o corpo. Ele achava que ele precisava fazer alguma coisa, aquilo era injustiça. E aí depois a história vai nos dizer, né, que aquela situação se espalhou, né. No outro dia ele viu 2 hebreus lá discutindo, ele foi lá intermediar. E aí o camarada vai, olha para ele e dá uma resposta insana para ele, quem que ele achava que ele era, né? Quem que pôs ele por príncipe ou juiz entre o povo, se ele achava que iria matar eles e esconder assim como fez com o egípcio. Veja, ele pensava que agora ele seria o libertador do povo, só que o seu próprio povo estava negando ele ali, estava falando de forma rude com ele. Se o seu próprio povo estava agindo assim, imagina os egípcios quando descobrissem, imagina Faraó, o que ficou sabendo e tentou até ir atrás de Moisés, só que Moisés já tinha, ó, partido a mil. E aí você conhece a história, Moisés parte lá para as terras de Midian, e quando ele chega lá, ele fica perto de um poço, né? Aí as filhas de Midian vão lá, suas 7 filhas vão lá pegar água e tal, e quando chega ali naquele momento que elas estão enchendo ali os seus potes, aparecem ali os pastores enxotam ela de lá, e aí ele aparece agora para tomar as dores das meninas, né? E aí tira os pastores de lá, e a lição aqui nos faz refletir sobre isso, porque Moisés, mais uma vez, né, ele sente uma injustiça e ele quer fazer alguma coisa. E aqui a lição diz assim: ó, diante disso, surgem algumas perguntas. Como podemos discernir nessa história quando Moisés estava seguindo a orientação de Deus e quando estava agindo conforme os seus próprios planos? Era parte do plano divino que Moisés matasse o egípcio? Ele fez a escolha certa de fugir para Midian, onde encontrou uma esposa? Afinal, Moisés talvez não tivesse saído do Egito nem encontrado sua esposa se não tivesse matado o egípcio. Em Midian, ele demonstrou o mesmo desejo de proteger as mulheres ali no poço, né? Então fica aqui a pergunta, né? Estaria Moisés agindo contra a vontade de Deus naquele momento? E a lição aqui tem uma parte grifada que diz assim: no entanto, discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Independentemente da forma como entendemos essa história, podemos ter certeza de que Deus estava atuando na vida de Moisés. Em Midian, o Senhor abençoou e o preparou para confiar plenamente nele, em vez de se apoiar em suas próprias forças e habilidades. Uau! Lá no deserto, em Midian, Deus estava preparando Moisés. Moisés provavelmente, após aprender ali alguns ensinamentos militares dos egípcios, a cultura militar, a cultura dos egípcios, ele precisava desse período ali no deserto
para aprender mais sobre a cultura de Deus, sobre a mansidão, aprender mais sobre confiar em Deus, deixar Deus na frente, Deus conduzir, Deus agir, Deus fazer do jeito dele. Então, quando Deus permite que Moisés vá para o deserto, era porque lá no deserto Deus queria formar Moisés para depois usá-lo como libertador. Lá, do jeito que ele estava no Egito, ele não estava pronto ainda. Ele precisava passar pelo deserto. Sabe, às vezes nós precisamos passar para o deserto para Deus nos formar, para Deus nos usar, para Deus nos capacitar, para Deus nos moldar, para Deus nos limpar, para Deus nos purificar. Ei, se você está passando pelo deserto, Deus está te preparando para algo grande. Espera aqui amanhã. Deus te abençoe.